Graças a Deus. Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Todos bem? Vamos nos colocar de pé em reverência à palavra de Deus. Você que trouxe a sua Bíblia, abra ela no Evangelho segundo escreveu João, no capítulo 4, versos 23 e 24 apenas. Vamos fazer uma leitura coletiva, irmãos. Vou contar até 3 e toda a igreja fará a leitura do texto que encontra ali no nosso data show. 1, 2, 3, todos. Agradecendo a Deus pela tua palavra. Senhor nosso Deus e Pai, nós te exaltamos, nós te glorificamos por tudo que o Senhor tem feito. Nós te louvamos nessa noite, meu Pai, pela graça do Senhor que é derramada entre nós. Pai amado e querido, que nesta noite o Senhor venha falar conosco por intermédio da tua palavra. Deus Santo Todo-Poderoso, que nós ouçamos a tua voz nessa noite, meu Pai, que o teu Espírito Santo possa tocar em cada coração aqui nesta noite. Nós te pedimos isso, Senhor, em nome de Jesus, teu Filho amado. Amém. Podemos assentar, meus irmãos. Meus amados e queridos irmãos, esse texto que acabamos de ler, quando me foi comunicado que eu estaria ministrando no dia de hoje, eu sempre gosto de estar trazendo uma mensagem que tenha alguma relação com o culto em si. O culto está na liderança do departamento de louvor e adoração, né? E então falou de louvor e adoração, logo esse texto veio à minha memória e eu fui fazer algumas reflexões nele. E aí, o Espírito Santo vai ministrando no nosso coração. Eu quero compartilhar com os irmãos uma rápida palavra que tem como tema a adoração que agrada a Deus. O texto fala, de verdadeiros adoradores, adoradores que adoram ao Pai em espírito e em verdade. Mas nós precisamos fazer as coisas para Deus com entendimento, meus irmãos, E eu quero nessa palavra de forma muito simples. Se você veio aqui hoje pensando em pular e grudar no teto, aqui não tem ventilador, mas tem aí o ar-condicionado, ficar pendurado, gritando, na presença de Deus, plantando bananeira, talvez você vai sair daqui frustrado, tá certo? Mas se você veio aqui para aprender algo da parte de Deus, de como servi-lo melhor, de como agradar a Deus, na verdade, eu quero falar sobre isso hoje. Quando a gente começa a analisar esse contexto da vida cristã, adoração, louvor, são termos que permeiam a nossa vida cristã. E muitas das vezes nós não nos deparamos com perguntas como essa. Existe diferença entre louvar a Deus e adorar a Deus? Existe algo que possa melhor representar o que é louvor, o que é adoração?
E quando eu me pego refletindo sobre isso, é interessante nós observarmos o quanto nosso Deus ele é um Deus organizado. Se você for fazer uma análise na Bíblia, você vai ver que existe uma diferença gritante entre louvor e adoração, né? E se você for, às vezes, refletir o que os estudiosos falam, muitos estudiosos dizem que o louvor ele é manifestado quando eu estou querendo agradecer a Deus por uma graça, por algo que Deus tenha feito em meu favor. Então eu posso dizer que o louvor é por aquilo que Deus faz, né? É um milagre que o Senhor opera na vida do crente, é uma porta que se abre. Por isso então eu vou cantar louvores, eu vou dar uma oferta em louvor por uma graça alcançada, por uma manifestação de Deus em meu favor. E a adoração? A adoração, meus irmãos, ela é mais profunda um pouco. A adoração não tem nada a ver com aquilo que Deus faz. A adoração é por aquilo que Ele é. Criador do céu e da terra, Criador de todos nós que aqui estamos, Ele que nos deu a vida. A adoração ela está relacionada muito mais com a essência de Deus, o que Ele é, a soberania dEle. A adoração ela é mais profunda do que o louvor. E é por isso que nós devemos ter entendimento sobre essas coisas. Porque muitas das vezes, meus irmãos, a gente não compreende esses termos e a gente acaba deixando de alcançar bênçãos da parte de Deus. Você vem a um culto como esse, e aí eu já quero entrar aqui em algo muito comum na nossa vida cristã. Todos os dias nós vimos a igreja e tem gente que se acha no direito de dizer o culto hoje não foi bom. Nossa, eu vinha aqui querendo ser abençoado, querendo que, alguma coisa acontecesse comigo, mas eu ouvi uma palavra dura, eu ouvi louvores horríveis, esse povo nem saia para louvar. Você perdeu o seu tempo. Porque no culto, você está aqui para fazer simplesmente uma coisa: adorar a Deus. E no meio dessa adoração, a manifestação de louvores, sim, mas nós estamos aqui fazendo aquilo que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 12, no verso 1, ele manda que o crente ofereça o seu corpo em sacrifício vivo e agradável a Deus. Quantos estão aqui como sacrifício vivo na presença de Deus? Irmão Lucas, mas quais são as implicações de saber a diferença de louvor e adoração? O louvor, meu irmão, ele pode ser esporádico, ele pode ser momentâneo, ele pode ser em determinadas circunstâncias da nossa vida. A adoração, ela é contínua. A adoração, ela é permanente. Aonde você pisa, você tem que estar adorando a Deus. Porque já que a nossa vida ela é entregue a Deus, como eu acabei de dizer, como um sacrifício vivo e agradável a Deus, a todo momento nós estamos adorando a Deus. Eu adoro a Deus quando eu estou na minha casa, quando eu estou sendo esposo. Eu adoro a Deus quando eu estou no meu trabalho, dando bom testemunho para as pessoas que lá estão e não servem ao Senhor. Eu adoro a Deus quando eu estou no trânsito e um monte de motorista roda dura tenta me tirar da presença de Deus. Eu adoro a Deus desde o meu levantar, o meu dormir, porque eu estou em constante comunhão com Deus. A adoração é permanente, irmãos. A adoração é um estilo de vida. E aqui, a gente observa algo interessante. O louvor é celebração. Nós celebramos a Deus pelas suas grandes obras, pelos seus grandes feitos. A adoração é entrega total.
Se você pegar o Antigo Testamento como exemplo, não foi homem que foi lá e colocou, não, foi escrito por homens sim, mas foi sob o sopro do Espírito Santo, né? A inspiração de Deus. Lá consta, por exemplo, as ofertas. E eu quero citar aqui 2 casos como exemplo para você entender a diferença. Nós tínhamos ofertas que, por exemplo, elas eram ofertadas em louvor a Deus pelas colheitas. As ofertas das primícias. Qual foi o estilo de oferta que Abel ofereceu a Deus? De primícia. Foi lá e colheu, pegou do primeiro, do melhor que ele tinha e trouxe em oferta a Deus. Mas nós encontramos também a oferta de holocausto. A oferta de holocausto não é uma oferta qualquer. A oferta de holocausto é uma oferta de sacrifício. É uma adoração a Deus, é uma entrega total. Aquele animal que era oferecido em sacrifício a Deus, ele era queimado a noite toda, não se tirava nada, nenhuma parte, era tudo queimado como cheiro de oferta suave e agradável a Deus. Então, nós encontramos na Bíblia essa distinção: louvor e oferta de sacrifício. Oferta de louvor e oferta de sacrifício, melhor dizendo, que nada mais é do que uma oferta em adoração a Deus. Então, meus irmãos, quando a gente vai compreendendo essas distinções, é por isso que a gente não deve nunca murmurar por nada. Porque a adoração, ela revela o quão verdadeiro eu sou na presença de Deus. Que é isso, irmão Lucas? Como assim? Vou te explicar. É muito fácil adorar a Deus, irmão, quando nós estamos com saúde. É muito fácil servir a Deus com saúde. É muito fácil servir a Deus quando nós estamos com a conta recheada. Estamos bem empregados, bem remunerados, rodeados de conforto. É muito fácil. E muitos até o fazem por uma vergonha. Se eu não fizer, o povo vai ficar falando mal de mim, sim ou não? Se eu não for ao culto hoje, vai pegar mal. Vem pela conveniência. Mas o verdadeiro adorador, ele pode ser uma pessoa como foi o servo Jó. Jó, quando estava tudo muito bem, ele oferecia sacrifícios a Deus pelos pecados que os filhos porventura poderiam ter cometido. Aí o diabo foi lá e falou assim: ah, é? Ele é bom? Ele é fiel? Tira o que ele tem. Tira tudo que o Senhor colocou na vida do Jó, que você vai ver se ele não te nega. E a Bíblia diz que Deus permitiu Jó perder os bens, perder os filhos, perder a saúde, mas ele não perdeu a essência de um verdadeiro adorador. Porque o verdadeiro adorador, ele não serve a Deus, irmãos, por aquilo que ele faz. Ele louva, né? O falso, ele até consegue louvar a Deus, consegue cantar uns hinos aqui na frente, mas o verdadeiro adorador, a adoração, quando ela é verdadeira, pode cair o planeta Terra inteiro, desabar tudo, mas a pessoa está ali firme com Deus, ela está ali, ó, nos pés da cruz, porque sabe que tudo nessa vida é passageiro, mas o nosso Deus, ele é eterno, e nós viveremos com ele na eternidade.
Adoração revela o nosso caráter como servo de Deus. Quer ver se uma pessoa adora a Deus mesmo de verdade? Observa como ela se comporta em meio às provas. Observa como ela se comporta em meio às adversidades. Olha o povo no deserto. Quando tudo estava muito bom, era pagode, né? Um samba santo. Era só aleluia, né, pastor? Dava até uns pulos, igual o pastor dá de vez em quando aqui no púlpito. Mas quando aparecia a primeira adversidade, o que eles faziam? Murmuravam. Você quer ver se alguém realmente ama o Senhor e o adora de verdade? Observe ele não na bonança, não no, churrasco de picanha. Observe quando ele está comendo o zoiudo da granja, ovo e arroz branco. Olha como que ele mastiga, se ele mastiga feliz. Ô Senhor, obrigado. Olha, Jesus, eu sei que eu estou comendo isso aqui porque é permissão do Senhor. Quer ver alguém sendo verdadeiro adorador? Observa quando ele está no leito, quando ele está enfermo. Porque ali a gente não tem poder de nada. Nós estamos entregues às mãos dos médicos, que também podem pouca coisa fazer por nós. É só aquilo que a ciência já mostrou ser possível. Mas ali naquele ambiente, o verdadeiro adorador, ele se porta de maneira totalmente diferenciada de quem não é verdadeiro adorador. Enquanto os falsos adoradores estão ali, ai Senhor, o Senhor esqueceu de mim, por que o Senhor me deixou chegar nessa situação? Ai meu Deus, por que disso, por que aquilo? O verdadeiro adorador, ele apenas diz, Senhor, Tu sabes de todas as coisas, eu confio no Senhor. Se o Senhor quiser me tirar daqui, o Senhor me tira. Se o Senhor quiser me dar saúde, vida, longevidade, o Senhor me dá. Mas se o Senhor quiser me levar para morar junto contigo, pode me chamar que eu estou preparado, porque a visão dele não está na terra, a visão dele está na eternidade. E aí, irmão? Você é um verdadeiro ou um falso adorador? Louvor e adoração. Diferença, tem ou não, irmãos? Existe algum obstáculo à adoração, irmão? Sim ou não? Sim ou não, irmão? Sim, irmão. Tem. Relacionei alguns aqui. Formalismo religioso. O que é o formalismo? É o culto bonito, cheio de regra, tem horário para tudo. Só não tem, sabe o que? A manifestação da graça de Deus, porque o Espírito Santo não tem liberdade para operar. Formalismo religioso é isso. Observa-se muitas regras, a aparência. O coral está aqui bonito, mas não há devoção, não há quebrantamento, não tem vida regada de arrependimento. O povo está aqui só cumprindo regras, não está aqui com o coração derramado na presença de Deus. Quer outra característica? Pecado não confessado é um obstáculo. Isaías capítulo 59, o verso 2 diz que os pecados fazem separação, divisão entre nós e o nosso Deus. Isso te impede de adorar a Deus de verdade? Impede. A adoração a Deus, irmão, presta atenção aqui, não é conforme eu acho ou conforme eu quero adorar.
A adoração a Deus, irmão, é da maneira que Ele quer. Irmão Lucas, mas então, como que eu vou fazer? Como que eu vou fazer para saber como que Deus quer que eu adore Ele? Leia a Bíblia. A Bíblia é a revelação da vontade de Deus. Quer conhecer a vontade de Deus para a sua vida? Você não precisa ir numa sessão de revelamento lá no Fujioka para Ele revelar para você o que você deve ou não fazer. Basta você dobrar o seu joelho, buscar a presença de Deus e ler a palavra dEle, porque Ele fala contigo. Em Hebreus 10, do 22 ao 23, diz que nós devemos nos achegar a Deus com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com a água limpa. Que água limpa é essa, irmãos? A palavra de Deus. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que fez a promessa. O pecado, irmãos, é um obstáculo à nossa adoração. E o texto áureo que nós lemos aqui nesta noite diz que o Pai procura verdadeiros adoradores, que o adore no final de semana, no domingo. Sim ou não? Que o adore é o tempo todo, irmão. Por exemplo, vou pegar o pastor Ivan aqui como exemplo. O pastor Ivan é policial, para quem não sabe. Policial é policial 24 horas, irmão. 7 dias por semana. Deixa o delegado dele, ele está lá dormindo, quentinho lá, mas a pastora Marli. O delegado, o chefe dele ligou: ô Ivan, tem uma missão aqui agora, é rápido. Ô chefe, amanhã 8 horas eu bato ponto. Ah, é? Corregedoria. Aliás, deixa o chefe ligar e ele não atender para ele ver. Eu advogo para vários policiais civis, não só aqui em Goiás, no Mato Grosso. No Mato Grosso eu tenho um caso semelhante a isso que eu falei. O cara, o delegado ligou, ele não atendeu. Corregedoria. É policial 24 horas. E por que que nós, crentes, queremos ser adoradores só no domingo? Irmão Lucas, e a coerência? Você vem na igreja mais só no domingo. Ué, irmão, é simples. Compra uma casa no padrão da minha aqui do lado da igreja e me dê para eu vir morar. Você vai me ver na igreja todo dia. Ou se quiser, vai rodar. A irmã nega foi lá em casa, mas o irmão casa acompanhando o pastor. É perto, irmão? É uma viagem, né? Vem atravessar Goiânia, irmão, no horário de culto, dia de semana. Horário de culto é horário de pico. E aí eu falei aqui outro dia, eu fui abordado por um irmão, tinha alguma coisa incomodando, irmão. Não, nada me incomoda, irmão. A consciência tranquila diante de Deus, irmão, não tem preço. E eu quero te dizer mais, sabe o que acontece? Deus te conhece. Deus me conhece. Não adianta eu querer estar aqui falando uma coisa e vivendo outra. Ele me conhece. Então, olha o pecado. Irmão, que tipo de pecado? Pecado é pecado, irmão. Pecado é pecado, não existe pecadinho e pecadão. Tem alguns que têm uma gradação maior. Por exemplo, a blasfêmia contra o Espírito Santo é um pecado que a Bíblia diz que não tem perdão. E o resto é pecado. É o pastor que tem que vir aqui apontar o dedo para você e falar: ó, não faz isso não, que isso vai te atrapalhar a adorar a Deus. Não. Cada um examine-se, pois, a si mesmo. E é aquilo que o Espírito Santo vai te cutucando aí, ó, muda a sua vida, toma vergonha, para de fazer isso, ó. Você vai para o inferno. A salvação ela é individual. As distrações do mundo é um obstáculo. O mundo tem muita coisa boa, irmão. E errado é quem fala que não tem. Tem, irmão, coisa boa demais.
Mas nem tudo é para os crentes. Nem todo lugar o crente pode entrar. Nem todo qualquer tipo de coisa o crente pode ver. Nem todo e qualquer tipo de coisa o crente pode ouvir. E nem todo e qualquer tipo de coisa o crente pode comer em demasia, porque há o pecado da glutonaria. Comer demais é pecado. E tem coisa melhor do que comer, dormir e folgar, irmão? Não tem. Deus deixou coisas maravilhosas nessa terra, e o melhor dessa terra é para os crentes, é para nós. Mas precisamos fazer tudo com entendimento. As distrações do mundo, irmão, é um obstáculo à verdadeira adoração. Irmão Lucas, cita exemplo, vários. Tem muita gente que talvez não esteja aqui hoje por causa de um jogo de futebol. Tem muita gente que não está aqui hoje porque talvez foi para o shopping. Tem muita gente que não está aqui hoje porque merecidamente aproveitou o feriado para ir passear com a família, descansar com a família. Isso é saudável e recomendável. Comunicou o pastor, está debaixo da bênção do pastor. Agora tem gente que qualquer pretexto, qualquer compromissozinho é justificativa para não estar na igreja. E aí a gente consegue analisar o que essa pessoa tem de prioridade na vida cristã dela. Eu já falei aqui e vou repetir. Ninguém vai lá em casa dia de domingo, principalmente congregando aqui, irmão. Sabe por quê, irmão? Deixa eu falar para vocês aqui. Sabe como que é o meu domingo? Eu acordo 6 horas da manhã. 6 horas da manhã. Porque eu sou superintendente da escola dominical, então eu tenho que dar mais uma corrida ali na revista. Eu já estudei ela durante a semana, mas eu... Irmão Lucas, mas é só quando você vai dar aula? Não. Porque se um professor falta e avisa de manhã, quem que está ali? Pronto. É eu que sou o chefe. Sim ou não? O problema é de quem? É meu ou não é? É meu. Então 6 da manhã. Faço isso, me organizo. 7h20, 7h40. Pega a BR. Vamos para a igreja. Saio daqui 11 horas da manhã. Eu saio por aí caçando comida, irmão. Vamos almoçar na rua porque não dá tempo de fazer comida em casa. Chego em casa 1h da tarde. Aí eu tento tirar um cochilo, porque 3 horas eu tenho que começar a me arrumar. Eu tenho que passar um terno, eu tenho que passar uma camisa, e eu sou enjoado. Então a irmã Eliane me contratou para eu cumprir essa missão, né? A irmã Eliane começa a se produzir. 4h40, irmão Lemuel, quando você manda mensagem para mim, irmão, vamos junto, bora. Ó, você tem que estar aqui 10:05, porque é longe. Por que eu estou contando isso para você, irmão? Para querer me engrandecer? Não, é para te dizer que quando alguém liga para mim para marcar compromisso dia de domingo, eu falo, domingo é do Senhor. Vou ficar com raiva de você. O problema é seu. Importa agradar a Deus e não aos homens. Aí a pessoa olha e vê você abençoado, você feliz, você alegre, de vez em quando fazendo coisas que a maioria das pessoas não faz, aí ainda quer falar mal de você. Mas não olha o que você planta no reino de Deus e a colheita que Deus te proporciona. Vou finalizar. Irmão Lucas, beleza, eu entendi. Todo mundo entendeu o que é louvor e adoração aqui, irmão? O que é louvor? É um ato do coração por aquilo que Deus faz. Simples, conceito simples. Adoração, estilo de vida, boa, sacrifício. Adoração é só domingo das 18 às 20? Não, é 24 horas por dia, 7 dias por semana, enquanto eu viver até Jesus voltar. E o dia que você acordar pensando que não tem motivo para adorar, eu vou te dar 3 motivos. Só 3, irmão.
Só 3 motivos. Primeiro motivo, simples, Jesus morreu por você. Jesus morreu só por alguns aqui, né, irmão? Eu vou repetir. Jesus morreu por você e esse é motivo para você adorar Ele. Irmão Lucas, como assim? Isso é vago. É vago? Vou te explicar. A Bíblia diz, irmãos, que o salário do pecado é o quê? A alma que pecar, o que deveria acontecer com ela? Você merecia morrer, miserável. Aí Jesus olhou para você e o apóstolo Paulo diz que ele nos amou quando nós ainda éramos pecadores. Lá em Romanos 5:8 ele fala isso. Quando você ainda estava lá no lamaçal do pecado, Cristo, onisciente que era, ele já te enxergou, te amou e falou o seguinte: vou morrer por ele também, vou morrer por ela também. De modo que ele pegou a dívida que havia contra mim e contra você e cravou ela na cruz. Cristo morreu por você, não se esqueça disso. Você tem motivo para adorar. Você deveria estar morto, mas Jesus morreu no seu lugar para que hoje você estivesse aqui glorificando, adorando e exaltando o santo nome dele. Se ainda assim você pensar, porque o diabo ele te acusa todo dia, né? Porque, irmãos, Cristo morreu por nós, morreu. Cristo perdoou, e é o próximo motivo aqui, Cristo perdoou seus pecados. Mas nós somos ainda carnais aqui na terra. Você não foi revestido da incorruptibilidade. Você peca, irmão. Você peca. Por ação ou omissão. Quando você faz o que não deveria fazer e quando você não faz aquilo que deveria fazer, você peca para frente ou para trás, irmão. E qual que é a nossa tábua de salvação? Que Cristo é o Cordeiro de Deus que veio ao mundo. E Ele nos purifica de todos os nossos pecados. Todos os dias o diabo te acusa: você fez isso, você não é mais filho de Deus. Não, o sangue de Jesus me purifica de todo o pecado. Eu sou falho sim, mas o sangue de Jesus é poderoso. Ele me limpa, Ele me purifica e me coloca de pé na presença de Deus todo dia. Terceiro motivo, e já finalizo. Para você adorar. Cristo, além de morrer pelos seus pecados e perdoar os seus pecados, sabe o que Ele fez? Antigamente, era só o sacerdote que tinha acesso à presença de Deus. Só o sacerdote. Cristo, Ele vem e te diz: o véu foi rasgado de alto a baixo, a partir de agora pode entrar. Você tem acesso à presença de Deus. Cristo, Ele te deu esse acesso. Cristo, Ele abriu o caminho de acesso a Deus. Isso é motivo para você adorar. Portanto, meus irmãos, finalizando, faça uma reflexão. Você é de fato um verdadeiro adorador? Poderia citar muitos motivos. Isso aqui é assunto para estudo bíblico. Mas como a rotina, as agendas não nos permite, o Senhor hoje permitiu você sair daqui com uma pontinha de algo que pode te fazer ser um crente melhor na presença dele. Você tem motivos para adorar a Deus. Saia daqui hoje determinada a ser um verdadeiro adorador. Senhor, eu não te adoro por aquilo que o Senhor coloca na minha mão.
Eu te adoro por aquilo que o Senhor é. Eu te adoro porque o Senhor é criador dos céus. Eu te adoro porque o Senhor é criador da terra. Eu te adoro porque o Senhor me criou. Eu te adoro porque o Senhor morreu na cruz por mim. Eu te adoro porque o Senhor perdoou os meus pecados. Eu te adoro porque o Senhor me permitiu ter acesso à presença de Deus. Coloque-se de pé. Toda vez que você vir ao culto, venha para adorar. Quando você vier aqui para adorar, você nunca mais vai sair daqui falando que o culto foi ruim. Pode ter sido ruim a sua adoração, porque o culto é para Deus, a adoração é para Deus. Seja um verdadeiro adorador. Adore a Deus em espírito e em verdade. Viva em constante adoração a Deus. Seja um adorador em tempo integral. Seja um adorador autêntico na presença de Deus. A equipe de louvor.